Pois é, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão, hein? Bom sabadão para todo mundo, bom final de semana, eu espero que vocês estejam aproveitando. Eu tô aqui no frio, na friaca de Portugal e, para falar bem a verdade para vocês, com esse friozinho, nada melhor do que assistir um jogo de futebol embaixo das cobertas, fazendo análise para depois trocar uma ideia aqui com vocês. E é isso que eu fiz, né? Vendo o Campeonato Paulista, Corinthians e Noroeste. O Corinthians venceu por 2-1, sem muito susto, sem muito o que se preocupar, né? Em ritmo de jogo-treino, é verdade, porque o Noroeste pouco agrediu o time do Corinthians, mas mesmo assim, com um jogador a mais, o Corinthians ainda foi capaz de tomar um gol. Muito Corinthians isso, né? De tomar um gol improvável no final da partida, né? 2-1. 6 jogos nesse Campeonato Paulista, 5 vitórias. Perdeu talvez o mais importante deles, o jogo contra o São Paulo, o clássico contra o São Paulo, num jogo que a gente já fez vídeo aqui, já comentou e agora vai ter oportunidade em outro clássico já nesta próxima semana contra o Palmeiras para conseguir vencer um grande jogo neste campeonato. O bom é que de 6 venceu 5 e está navegando com muita tranquilidade nesta primeira fase do Campeonato Paulista. Muita gente pode falar, pô, Quesada, mas é Campeonato Paulista, tinha que ser assim mesmo. Pois é, tinha que ser assim mesmo, até pela capacidade financeira do Corinthians, até pelos jogadores que tem, até pelo embalo que teve no final da temporada passada, mas se a gente comparar com o início do Campeonato Paulista da temporada passada, ainda bem que tá assim, né? Em velocidade de cruzeiro, tranquilo, não sofrendo muito e especialmente também tirando minutos daqueles que não precisam forçar neste início de temporada para fazer um trabalho e estarem prontos no momento mais decisivo e dando minutos para aqueles que precisam provar e que precisam estar conectados mais com a equipe para quem sabe tentar brigar pelo seu lugar ao sol. E eu vou falar bastante deles aqui, Coronado e Thales Magno. Então, se você chegou aqui no vídeo, deixa o like, comentários aí dos corintianos e corintianas, por favor. O que vocês estão achando desse início de 2025 para o Corinthians? E também se inscreve no canal, que não custa nada. Nada. Bora lá. O Corinthians vem gerindo muito a minutagem dos seus jogadores, né? Tanto que os jogadores com mais minutos, provavelmente ali o Thales Magno, tá na casa dos 300 minutos de quase 500 possíveis jogados pelo Corinthians. Ou seja, o Corinthians está conseguindo reduzir a carga e está conseguindo fazer um trabalho bem gerido para evitar qualquer problema neste período, porque o Corinthians está se preparando para jogar a pré-Libertadores. Então está sendo muito bem feito isso pela comissão técnica, pelo departamento fisiológico do Corinthians, departamento médico. Enfim, eu estou gostando. Eu acho que mesmo a gente não tendo em campo o melhor Corinthians ou a melhor versão do Corinthians muitas vezes, que pode frustrar o torcedor que está ansioso para ver o Corinthians já voando, é importante fazer esse trabalho. Dito isso, o Corinthians entrou em campo hoje com o Ramon Dias escalando o Hugo no gol, o Hugo já ganhando uma sequência, jogando com o Léo Maná na lateral direita, André Ramalho e Kaká e o Bidu na lateral esquerda. O Ranieri, que vai cada vez mais se firmando como titular na posição como primeiro volante ali, o Martins estava suspenso, enfim, mas eu acho que o Ranieri começa muito bem o ano de 2025, termina também muito bem o ano de 2024. Ele joga com o Coronado no lugar do Bidon, né? Bidon que não está participando desse início com o Corinthians por motivos de seleção, e joga do outro lado o Carrilho. Na frente, né, completando o losango, ele coloca o Memphis Depay. E lá na frente, Romero e Thales Magno. Esse foi o time titular do Corinthians. Ponto 1. Não gostei das laterais. Eu acho que mesmo o Bidu, que é um jogador que terminou muito bem o ano de 2024, e também o Léo Maná até mais nessa crítica que eu vou tecer aqui, não estão dando a profundidade necessária, estão chegando pouco na linha de fundo, estão chegando pouco em um jogo que não oferece tanto perigo assim. Vamos ser sinceros, o Noroeste praticamente não ofereceu perigos ao Corinthians para que o Corinthians não tivesse os seus laterais basicamente como alas ou como um atacante chegando no último terço. O Léo Maná é um cara que ainda me parece que falta confiança, um jogador que precisa evoluir, não é o titular da posição, o Mateuzinho vai ser o titular da posição,
mas eu também não sei nem se tem a capacidade de ser um primeiro reserva. Vamos supor que o Mateuzinho machuque no momento importante da temporada. A gente vai com o Léo Maná? Não sei. Não tirando o jogador, eu acho que o jogador tem condições ainda de evolução, sabe? Mas não acho que esteja pronto para ser titular eventualmente do Corinthians, né? Então o Léo Maná tem suas limitações, eu acho que até defensivamente, porque o Noroeste praticamente não atacou, ele foi bem, mas é o que eu digo, ofensivamente precisa dar mais um passo, precisa dar mais opção, precisa também chegar mais na linha de fundo, fazer cruzamento, ser mais agudo. O Corinthians perde isso dos seus laterais. E o Bidu ainda não voltou daquele final de 2024, ainda não fez um grande jogo, como eu falei. A gente teve, na atuação dos zagueiros, o Corinthians precisa ainda contratar um zagueiro, eu não tenho confiança 100% no Kaká, e o gol que o Noroeste faz, já vou pular na linha do tempo para essa parte do jogo, é uma desatenção muito grande dos dois zagueiros. Primeiro porque o jogador do Noroeste ele ataca o espaço entre os dois zagueiros. O Kaká vê o jogador, tem pouca margem de explosão para fazer a proteção, né, e acompanhar. O André Ramalho não vê o jogador, mas também deveria estar mais esperto. Então ele entra entre os dois zagueiros do Corinthians, uma bola que poderia ser defendida pelos dois zagueiros, apesar de sair com muita facilidade do ponto de origem. E faz muito bem, né? Recepção orientada, dribla o Hugo e finaliza. Mas foi falha dos dois zagueiros. Apesar de que fizeram um jogo seguro, como eu disse, o Noroeste não ofereceu também perigos para a gente falar que foi uma grande partida do André Ramalho e do Kaká, mas no lance do gol, todo o time parece que dormiu um pouco e os dois também dormiram. Ranieri fez um ótimo jogo, é um patrão ali do meio campo, o Corinthians precisa ter um jogador que seja para destruir, né? Não dá para ter um 5 elegante, clássico. Eu acho que o Corinthians, até mesmo no DNA do clube, né, pelos jogadores que teve, inclusive recentemente, precisa de um cara que seja o protetor da defesa. Até porque a defesa do Corinthians não é lá essas mil maravilhas, né? Então você precisa ter um cara ali que chegue junto, que desarme, que tem os números de desarme e de interceptações que o Ranieri tem. Eu acho que ele começa muito bem a temporada. E depois, nós temos alguns parênteses aqui, parênteses para fazer. Eu vou na cronologia do jogo para a gente ter esse entendimento, né? Eu acho que no primeiro tempo o Corinthians criou mais oportunidades, estava com mais fome de oportunidades, só que apesar de ter muito a bola, o Corinthians teve aí na casa dos 65% de posse de bola durante a partida, né? Errou muito passe no último terço. Faltava sempre na movimentação ou do Romero, ou do Thales Magno, ou do próprio Memphis, do Coronado, faltava sempre um último passe com qualidade. Muito ansioso e não se encontrando ali na frente, não concatenando as ideias. E aí, enfim, gerou poucas chances perante o volume de jogo que teve, especialmente no último terço. E muito porque errou muito passe. E aí, Romero, principalmente, e Memphis abaixo. Já vou falar do Memphis. Com isso, o Corinthians teve algumas oportunidades, muitas delas no pé do Memphis, acho que foram 3 chutes, né? 2 grandes chances. Primeiro ele perde um gol que não pode perder, numa jogada em que o Noroeste sai jogando errado, ele recebe, enfim, dentro da área e finaliza para o goleiro fazer uma boa defesa, mas ele ali, para mim, não pode perder pela qualidade que tem. E depois, um lance que o Noroeste oferece, né, uma cabeçada para trás, um recuo, em que ele dá uma bicicleta maravilhosa, e aí é mais mérito do goleiro do que do Memphis. O movimento é perfeito, e o goleirão do Noroeste, que fez um grande jogo, inclusive, vai muito bem na defesa. O Corinthians tem mais uma outra chance nessa primeira etapa e consegue fazer o 1-0. Tem uma cabeçada do Thales Magno, se eu não estou enganado, depois de um escanteio, e é justamente de um escanteio que consegue fazer 1-0. Parêntese para esse escanteio. O Carrilho é um jogador muito inteligente. Me parece que o Carrilho não tem ainda o ritmo de jogo adequado para esse início de 2025. Ele some em alguns determinados momentos, especialmente na segunda etapa, pela questão física. Mas quando ele está ligado no jogo, quando a bola vai passar por ele, quando ele tem influência no jogo, ele é o grande cérebro do Corinthians a nível de primeira etapa de construção, né? Ele é um cara que consegue fazer o Corinthians realmente ter espaços, criar espaços. E ele
é muito inteligente em várias ações, tanto que no gol ele é muito inteligente na forma com que ele bate o escanteio. Ele vê que a defesa do Noroeste está de costas para o lance, cobra rápido o escanteio, acha o Memphis chuta, o goleiro faz a defesa e na volta o Coronado faz o gol. Mas para mim é meio gol do Carrilho. Ele que tem a percepção de que a defesa do Noroeste que falha no lance, né? Porque você nunca pode defender de costas, você tem que estar de frente para o lance, os caras viram para se posicionar, não, você tem que se posicionar de frente, é o básico. Mas ele foi muito inteligente, o Memphis chutou, a bola voltou e o Coronado estava bem posicionado para atacar a bola e fazer 1-0, tá? Então, elogios ao Carrilho, mas eu ainda fico na dúvida se fisicamente ele conseguiria fazer um grande jogo por 90 minutos. Ele jogou muito bem contra o São Paulo na primeira etapa e como todo o time também caiu no segundo tempo. A ver, mas é um jogador muito diferente, né? Assim, em comparação com o que temos no Brasil, talvez o Carrilho seja um pouco do Gerson que é para o Flamengo. Não estou comparando o nível de jogador, até porque o Gerson tem algumas outras características, e o Carrilho também é um outro tipo de jogador, um pouco mais velho e tal. Mas nessa questão de organização do time, na ocupação de espaços, na cadência, eu acho que a gente pode traçar um parâmetro aí entre os dois jogadores. Daí nós tivemos o Memphis, né, que perdeu essas chances que eu falei no jogo. Parêntese, então, para o Memphis. O Memphis, ele pegou na bola 60 vezes. Ele perdeu 20 vezes a bola. Ele teve uma taxa de acerto de passe na casa dos 73%. É pouco para um jogador da qualidade do Memphis. O Memphis está jogando fora da sua posição, que teoricamente é ideal no Corinthians, né? Porque com o Garro fora e com o Coronado caindo mais pelo lado esquerdo, que é a do Bidon, o Memphis está sendo um meia de articulação. O Romero e o Thales foram os dois atacantes nesse esquema do Ramon. Isso pode ser um pouco prejudicial para o Memphis, porque ele não tem o melhor dos mundos para ele, que é o Garro conseguindo trocar figurinha com ele ali, e também com o Yuri Alberto, que foi o melhor momento do Memphis na temporada passada, a parceria com o Yuri Alberto, que hoje começou no banco de reservas, e também ele fica responsável por ser o cara mais armador. E eu gosto do Memphis, com liberdade no ataque, caindo pelos dois lados, associando o jogo com os seus companheiros, mas não com essa total exigência de ser o camisa 10, o meia articulador. Eu gosto dele um passo adiante, inclusive recebendo essa bola de frente para ter a capacidade de finalizar algo que ele faz bem também. Então, assim, ele não é um preparador de jogadas como é o Garro. Ele é um cara de um passo adiante. Então isso pode prejudicar. Mas mesmo assim, nos jogos que eu vi do Memphis até aqui, não está tão bem assim nesse início de temporada. Acho que ainda falta ritmo, não dá pra gente esticar a corda a nível das críticas, não dá pra fazer isso agora, mas eu acho que eu esperava mais do Memphis, acho que até ele mesmo, depois de perder os gols, se lamentou bastante. No segundo tempo, praticamente não apareceu tanto, né? E fica aí a impressão de que ele ainda não está fisicamente no seu 100%. E tem essas outras questões também. O Corinthians não está jogando com o Garro, não está jogando com o Yuri, que potencializam também o Memphis, porque são jogadores muito inteligentes, né? E jogadores inteligentes se conversam. E um outro parêntese para um jogador que foi muito mal na minha visão, o Romero. Ele fez um gol até no segundo tempo que foi anulado, numa belíssima jogada que foi só empurrar para dentro, mas enfim. O Romero não começa bem também em 2025. Assim. Ele errou muita coisa do que ele queria fazer. Boa parte desses passes que eu critiquei, que o Corinthians errou no último terço, passou também pela movimentação do Romero. Não dá para entender se o Romero é um 9, se ele é um atacante pela direita, se ele quer ser um atacante pela esquerda. Me parece que ele está perdido nas movimentações e está mal. Na decisão também, na tomada de decisão, enfim, não consegue ser aquele Romero talismã que aparecia do nada para finalizar. Talvez o Romero não seja o titular que ele quer ser, né? Talvez ele realmente tenha que ser o reserva conformado. E isso pode mexer com a cabeça do cara. Pode ser por aí. Mas ele não está muito bem não e, enfim, foi substituído com todo o mérito na segunda etapa, porque para mim foi um dos piores do Corinthians. Tá?
No segundo tempo, o Corinthians baixou a rotação, sentou no resultado. Pouco fez para tentar encontrar, enfim, mais um gol. E até por isso correu metade do primeiro tempo ali alguns riscos. Quem para mim foi o melhor jogador do Corinthians? Coronado. E aí vamos falar de Coronado. Assim como o Thales Magno, que também foi muito bem, tá? Já vou falar dele, mas o Coronado, ele tem feito jogos, neste momento que o Garro não está, tentando ganhar uma posição no time. Só que a posição que o Coronado pode ganhar no time é exatamente essa que ele jogou hoje. E é por isso que eu acho que o Ramon está testando ele na vaga do Bidon. O Coronado não conseguirá brigar com o Garro, ele não conseguirá brigar, enfim, com o Carrilho. A única posição que eu vejo o Coronado brigando para ser titular e tecnicamente ele tem capacidade para ser titular do Corinthians e para ser titular de muitos clubes do Brasil é essa vaga do Bidon. E hoje ele foi muito bem por ali, alternando hora com o Memphis também para fazer o meia de articulação, mas ele conseguiu gerar muito jogo. Era o cara que estava mais afim. Eu elogiei bastante o Coronado num dos vídeos que eu fiz aqui, acho que foi contra o São Paulo, e muita gente criticou falando, pô, Quesada, parecia que você estava falando do Pirlo. Calma, né, com as comparações. Mas eu falei, o Coronado é um cara de muita visão de jogo, de muita qualidade com a bola nos pés, tem os pés muito bons, como eles dizem aqui em Portugal, né? Tem pezinhos, enfim. Ele consegue ter uma capacidade de visão de jogo diferente dos outros e de execução também. Só que eu acho que às vezes o Coronado, ele é um cara que não tem a intensidade necessária que um Corinthians exige. Eu acho que ele precisa ser menos pecho frio, como se diz, né, no futebol sul-americano, e ser mais aguerrido, e participar mais, e chamar mais o jogo. Quanto mais a bola passar nos pés do Coronado, com ele de frente e tendo liberdade, e ele vai ter liberdade, porque no sistema que você tem Garro, Memphis e Yuri, se você também tiver o Coronado, muitas vezes a marcação não vai conseguir dar conta de todo mundo. O Coronado tem a capacidade, se tiver a intensidade, de ser também um cara muito cerebral. Hoje, ele foi importantíssimo. Primeiro, porque fez o gol no primeiro tempo. E segundo, na jogada do segundo gol, depois das mudanças, né? Entrou o Charles, entrou o Yuri, e o Charles entrou muito bem, com muita vontade. Ele acha um passe para o Charles genial. O Charles recebe a bola com toda a tranquilidade do mundo para centrar, e aí vem o Thales Magno e com uma ação muito rápida consegue girar e fazer o 2-0. Para mim, o Coronado hoje foi o melhor em campo do Corinthians, porque realmente a gente consegue ver uma evolução do jogador. Tá querendo vaga no time. Aquela minutagem que eu falei que os jogadores precisam, o Coronado está sabendo aproveitar. Ele está, enfim, ainda encontrando seu espaço, mas hoje me parece que ele fez um grande jogo, o melhor de 2025 com a camisa do Corinthians, né? Já tinha feito um grande jogo contra o Fortaleza no ano passado, mas esse foi um dos melhores jogos que ele fez com a camisa do Corinthians e na posição que ele realmente pode brigar. E o Thales Magno? O Corinthians arrumou um problema, hein? Com o Thales Magno, hein? O Corinthians arrumou um problema bom. Como é que você vai pagar um jogador que está emprestado 13,5 milhões de dólares, acho que é isso, né? Que o Corinthians precisa pagar para comprá-lo em definitivo, para um reserva? Eu não sei. Mas o Thales Magno está fazendo por onde? O desejo dele ficar no Corinthians, o desejo de ser titular do Corinthians, faz com que o Thales Magno hoje, em 2025, seja o melhor jogador do Corinthians, até aqui. Ele tem 4 gols no Campeonato Paulista e ele, enfim, além de decisivo, está mostrando qualidades para brigar, inclusive, por titularidade. Só que eu tenho a impressão de ser a missão mais ingrata de todas. Se o Coronado tem a possibilidade de brigar com o Bidon por uma vaga, o Thales Magno, nesse esquema do Corinthians, não vai conseguir brigar, na teoria, nem com o Memphis, nem com o Yuri, nem com o Garro. E não há um ponta, né? Não há pontas nesse sistema. Enfim, mas o Thales Magno
está arrumando uma dor de cabeça para a diretoria do Corinthians, porque você não pode perder, se ele continuar nesse nível, você não pode perder a oportunidade de comprar o jogador e de, enfim, mais para frente, inclusive, porque ele não é tão velho assim, fazer dinheiro com o atleta. O Thales Magno está jogando muita bola. O que eu gosto mais dele, além da categoria, porque o gol contra a Ponte Preta mostra isso, né? Ele leu muito bem o campo encharcado e conseguiu fazer um golaço com técnica e força. É que ele pensa muito rápido os lances. O gol que ele faz agora contra o Noroeste, ele já sabia o que ia fazer quando recebeu a bola. Girou muito rápido e colocou no ângulo. Corinthians, eu acho que não vai ter jeito, hein? Vai ter que arrumar 13,5 milhões de dólares para contratar. Vamos ver. Mas o Thales está sendo o grande destaque do Corinthians nesse início. Me estendi um pouco mais no vídeo aqui, mas só para a gente terminar, o Corinthians agora tem Novo Horizontino na segunda-feira. Eu jogaria com 90% do time reserva nesse jogo, porque é muito rápido na sequência. Se perder, não tem problema. E prepara o jogo contra o Palmeiras, porque perder 2 clássicos deixa o ambiente esquisito, entendeu? Prepara o jogo contra o Palmeiras, porque esse é o jogo importante da próxima semana. O Palmeiras não está bem, o Corinthians tem a possibilidade de vencer um clássico, e aí sim, chegar para o mês de fevereiro, que é tão importante, com moral para os playoffs, não, perdão, para a pré-Libertadores. Meus caros, bom restinho de sabadão para vocês. Tamo junto, likezinho, comentário e se inscreve. Tchau.